Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Comigo hoje tenho o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, para a sua presença mensal, em que iremos debater alguns temas do interesse da comunidade. Bom dia, João. Bom dia, Eva. Obrigado por me convidares para estar aqui mais uma vez no podcast da Associação Ateísta Portuguesa do Homo Sem Deus. E obrigado, mais uma vez, também pelo trabalho que tens todos os meses a montar este podcast. Obrigada eu pela presença e neste pequeno episódio especial mensal começamos, como sempre, com uma notícia ou curiosidade do mundo religioso. Uma reviravolta nas tradições, eventos peculiares ou notícias criticáveis. Aqui exploramos os temas que impactam a nossa sociedade. E o que é que nos deve preocupar hoje, João, nestas notícias recentes do mundo religioso? Muita coisa trago, não uma, mas várias notícias. A maior parte delas são preocupantes, algumas são apenas engraçadas. A maior parte vem do meio internacional e vou deixar este, porque envolvem o nosso país, o nosso contexto nacional, para o fim. Mas, sendo muito breve, fomos surpreendidos há algumas semanas pela notícia de uma rapariga que protestou no Irão contra o uso do hijab e contra o assédio da guarda às raparigas do Irão. Foi uma imagem, uma manifestação e um protesto individual que foi marcante porque a rapariga despiu-se, ficou com o biquíni numa praça, com as pessoas a passarem, e foi a forma dela protestar. E foi marcante também, pelo que nós pressupomos, e depois que se veio confirmar mais tarde, que ela foi apanhada, foi capturada pelos guardas, foi castigada, foi punida e foi presa. E isto serve para nos fazer refletir do perigo das teocracias, que nós podemos achar que é uma coisa de alguns países distantes, mas que, pelo discurso político que se vai ouvindo, também no meio ocidental, pode chegar cá e temos de estar atentos a isso e lutar pelos nossos direitos, pela democracia e evitar que teocracias surjam. E por falar em teocracias que podem vir para o Ocidente, fomos também há umas semanas abordados ou informados dos resultados eleitorais dos Estados Unidos da América. Ganhou Trump, para uns terá sido uma surpresa ou contra as suas expectativas, para outros não. Para outros já esperariam, independentemente se gostavam ou não desse resultado, que Trump pudesse vir a ganhar. Isto relaciona-se com a notícia anterior, porque governos mais conservadores nos Estados Unidos, e Trump já demonstrou que já esteve no governo, tem tendência a aproximar-se de uma teocracia. Neste caso, não uma teocracia islâmica, mas uma teocracia cristã. E o que se espera é que, com a eleição de Trump, quando ele tomar posse em janeiro de 2025, que comece a haver uma regressão nos direitos das mulheres, que haja um aumento de promoção de pseudociência. Ele tem também um historial nisso quando esteve no governo, com queixas e críticas e acusações falsas contra a vacinação, por exemplo, e o movimento anti-vacinação está a crescer um pouco por todo o mundo, que é um retrocesso para a saúde pública. Vai haver, espera-se, porque ele também já demonstrou isso no passado com a desregulação de medidas políticas ambientais, um decréscimo na proteção ambiental com essa desregulação, e Trump, quando esteve no governo também, num outro mandato no passado, ele foi apoiado por movimentos religiosos e é aqui que isto nos interessa. Se alguém está a perguntar o que é que a política norte-americana interessa à Associação Ateísta Portuguesa, é precisamente este apoio que um governante de um país que tem uma certa relevância internacional e até global tem apoio de movimentos religiosos. Poderão achar que eu estou a exagerar, não fosse o caso de numa notícia do Público que saiu no dia anterior em que estamos a fazer esta gravação, que tem o seguinte título: Próximo chefe do Pentágono defende cruzada por um mundo branco, cristão, patriarcal.
Portanto, se dúvidas houvesse, eles próprios fazem-nos o favor de dizer claramente ao que vêm portanto, temos de estar preparados para isto. Notícias positivas é que, segundo dados estatísticos, no UK pelo Pew Research Center, nos Estados Unidos pelos censos à população, demonstram que o número de cristãos tem vindo a diminuir nos últimos anos, na última década, e o número de pessoas sem religião tem vindo a aumentar. Por exemplo, no UK, no Reino Unido, entre 2011 para 2021, os censos indicam que o número de cristãos diminuiu de 59% para 46%, enquanto o número de pessoas sem religião aumentou de 25% para 37%. E aqui, nestas pessoas sem religião, incluem-se ateus, agnósticos, humanistas ou pessoas sem nenhuma religião em particular. O mesmo também se verificou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, e portanto isto contrapõe um pouco com o que eu disse há bocado da eleição de Trump, porque se a eleição de Trump foi uma má notícia, este aumento de pessoas não religiosas nos Estados Unidos contrapõe esse apoio religioso nos Estados Unidos. E portanto os Estados Unidos nota-se que é um país cada vez mais dividido, não só politicamente, mas também religiosamente. Depois, também ainda a nível internacional, gostaria de mencionar mais duas notícias. Uma que também nos preocupa, porque revela que é um problema social e global que não se restringe a Portugal. Portugal tem tido notícias nos últimos anos de casos de assédio sexual em vários contextos. Nós sabemos que isso não é característico de Portugal, por razões óbvias, é um problema, infelizmente um grande problema internacional e que afeta, sobretudo, e em grande número, mulheres. São também relações de poder, entre outras causas para isso. E a notícia foi que houve várias denúncias de assédio sexual com peregrinos. E esses casos foram relatados em Portugal, Espanha, França. Que tipos de assédio sexual? Houve perseguições, portanto, as pessoas, nomeadamente mulheres, estavam a fazer a sua rota de peregrinação e foram perseguidas. Depois, alguns homens, ou escondidos atrás de matas ou frente a elas, exibiam os seus órgãos sexuais e masturbavam-se. Outros tocavam-lhes. E outros ainda realizavam comentários obscenos à medida que elas passavam. E aqui todos nós, enquanto sociedade, independentemente de sermos religiosos, de uma religião ou de outra, ou não temos religião nenhuma, temos de ser veementes a condenar este tipo de comportamentos. Este tipo de comportamentos não são admissíveis em contexto nenhum. E eu volto a dizer, a posição da Associação Teísta até agora tem sido o de defender a liberdade religiosa, onde se inclui, obviamente, a liberdade de não ter religião. No entanto, para quem pratica ou segue uma religião, deve o fazer com segurança. E aqui há uma perseguição, há um ato hediondo e que tem de ser condenado por todos nós enquanto sociedade e, portanto, enquanto Presidente da Associação Teísta Portuguesa, deixo aqui o meu apoio e uma palavra de solidariedade para quem foi vítima deste tipo de comportamentos. Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de avançares para as próximas notícias. Ainda em relação a esta notícia, aquilo que eu sinto é que as mulheres, as pessoas em geral, fazem caminhadas, fazem outro tipo de passeio que não seja religioso, portanto, irem Uhum, do ponto A ao ponto B pode simplesmente uhum, ser uma atividade física. E normalmente as pessoas que o fazem, que vão a pé, que vão de bicicleta para aqui, para acolá, fazem-no com segurança, fazem-no a precaverem-se deste tipo de situações e sabem que esta é uma realidade nas estradas europeias, nas estradas em qualquer parte do mundo e numas partes pior do que noutras. Aquilo que eu sinto, contudo, é que há aqui uma dissonância cognitiva que surge quando estamos a falar em peregrinações, em que as pessoas se sentem protegidas porque estão a fazer uma peregrinação, porque a sua caminhada, porque o seu caminho é um caminho religioso, parte-se do princípio, como aliás seria natural partir-se desse princípio caso efetivamente Deus existisse nos moldes em que estas pessoas o imaginam, que esse Deus estará lá para as proteger. Não será um bocadinho esta dissonância cognitiva que leva a que as pessoas façam, por exemplo, o Caminho de Santiago, entre outras peregrinações, com uma confiança absoluta de que nada poderá correr mal, porque o seu caminho está protegido por Deus, assim como, por exemplo, existem casos
de pessoas que são atropeladas no caminho para Fátima e Deus não esteve ao lado delas. Portanto, não será aqui uma questão também das pessoas não estarem a contar com uma situação destas quando noutras circunstâncias seculares contariam e precaviam-se em relação à sua segurança? Sim, claro que sim, é mesmo isso, é não estarem a contar que isso possa acontecer. Em alguns casos, talvez nunca tenha passado por essa experiência, algumas mulheres, o que eu acho difícil, porque o relato que eu tenho, tanto dos relatos que vieram a público nos meios de comunicação, como de pessoas que eu conheço, isto é uma situação frequente, infelizmente, que só nos últimos anos é que tem vindo a ser falada, e portanto, eu acho que é muito raro uma mulher que não tenha muito raro, e ainda bem que assim o foi, que não tenha passado por essa experiência. Infelizmente, isso não é a realidade da grande maioria das mulheres, não só no nosso país, mas a nível internacional, como disse, infelizmente isto é um problema global. E é verdade o que tu estás a dizer, quer dizer, as pessoas no dia a dia, se passam por estes problemas, sabem que, infelizmente, têm de ter certas precauções. Eu digo infelizmente porque não deveria haver essa necessidade de ter precauções quando se anda na rua, porque a rua é de todos, é um espaço público e se os homens andam em segurança e sentem-se em segurança quando caminham, as mulheres também deveriam se sentir. Claro que uma pessoa mais cínica vai dizer os homens também podem ter receio de ser assaltados. É uma falsa comparação, uma falsa equivalência, porque não tem a ver, quer dizer, as mulheres sentem assédio constante, obviamente, dependendo do sítio em questão, mas é um problema geral e é um problema que os homens não se sentem. Sabes que eu nunca conheci uma mulher que não tivesse sentido isso. Pois, exato, é o que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer. Eu também, eu enquanto homem não sabia que as mulheres eram tão frequentes, que esse acontecimento era tão frequente as mulheres passarem por situações dessas, porque, primeiro porque nunca tinha assistido, ou assistia a uma ou outra coisa pontual e pensava esse gajo é um tarado, mas a verdade é que depois desses casos virem a público e passei a ouvir as mulheres que estão à minha volta, percebi, isto já nos últimos anos, portanto, para mim isto já não é uma novidade, mas quando comecei a ouvir estes relatos nos últimos anos, percebi que isto era um problema generalizado e que, obviamente, urgia ser combatido politicamente e também socialmente, através da educação, através de ações de sensibilização e, acima de tudo, falarmos. Uma coisa que eu digo é que sempre que há um problema, não guardarmos só para nós ou acharmos que só está a acontecer connosco. Não. Devemos falar desses problemas com toda a gente à nossa volta e se falarmos desses problemas vamos ver que não estamos sozinhos. E neste caso em particular da assédio contra mulheres no seu percurso, não estão sozinhas. E tu disseste muito bem, não é só quando se está a caminhar na rua, é também quando se anda de bicicleta ou quando se fazem caminhadas na montanha, na serra, etc. E não precisam ser em eventos religiosos, em eventos escolares, como por exemplo a pessoa fazer a vida no seu dia a dia. Isso acontece. Isso acontece. Isso tem um bocado a ver com a primeira notícia de que falaste, não é? Falaste Sim. daquela rapariga que se Do despiu Irão. no Irão, numa universidade. Estamos a falar de um sítio onde era Sim, suposto as sim. pessoas terem um bocadinho mais de compreensão, um bocadinho menos de religião, e ela sentiu esta necessidade. Isto para mim foi a última gota para esta rapariga. Ela já não devia conseguir sequer viver naquela sociedade e, portanto, tomou esta atitude. E devemos ter em atenção que ela provavelmente teria muita consciência daquilo que estava a fazer e do destino que estava a enfrentar ao fazê-lo. E como tu sabes, eu passo algum tempo nas redes sociais a fazer comentários nestas notícias, porque aquilo que eu leio é Uhum. tão mau, tão mau, tão mau que eu sinto necessidade de contradizer. Uma das coisas que eu li e que eu achei que me deixou-me desconfortável, para dizer, pá, o mínimo, foi um senhor, e foi um entre muitos, que disse: Não vejo qual é o problema. Porque se ela estivesse de roupa interior no meio da rua em Portugal, também seria presa. Eu não tenho noção, não consigo dizer-te números ao certo, mas eu já vi seguramente milhares de homens, em em momentos diferentes da vida, como é evidente, na rua de calções e tronco nu. Nunca nenhum deles foi preso. Uhum. Uhum. E Sim. também me reservo o direito de me apresentar com roupa que eu bem entender no meio da rua. Ainda que, claro que uma pessoa que estivesse em roupa interior no meio da rua não ia presa em Portugal. Isso não tem cabimento. E se a pessoa estivesse completamente nua, a polícia no máximo multava e pedia que se vestisse. Não ia presa. Nem uma pessoa completamente nua ia presa. Mas há esta noção em Portugal de que a mulher tem que estar resguardada, de que a mulher tem que se tapar. O homem já não é preciso.
quando dizias que estas ideias viajam para o Ocidente e entranham Portugal, isso é verdade. Vimos isso em relação à primeira notícia de que falaste, do Irão, e estamos a ver isso em relação às pessoas que fazem caminhadas num contexto até religioso. Apesar de não ser assim tão raro que pessoas que nem sequer são religiosas façam o caminho de Santiago. O caminho, especialmente o Uhum. caminho original, é muito cénico. Mas temos mais notícias hoje ainda, certo? Sim, sim, vou ser muito breve, já estou quase a acabar. Ah, esta é engraçada pelo caráter da imagem que traz. Então, o Vaticano decidiu criar uma mascote, pedir a um artista que criasse uma mascote, um bonequinho, para cativar os jovens. Portanto, há aqui uma clara estratégia do Vaticano procurar um novo público-alvo, neste caso, os mais jovens, porque são os mais jovens que irão dar continuidade à crença nessa religião. E estão a fazê-lo porque estão a perder adeptos um pouco por todo o mundo, principalmente no Ocidente. Ah, e como estão a perder adeptos, sendo eles mais velhos, e esse já é mais difícil de recuperá-los, porque deixaram de seguir a religião por sua própria iniciativa, por um processo de reflexão, por acharem que já não fazia sentido, ou por não sentirem necessidade, então voltaram-se para os mais jovens. E isto é uma maneira de os cativar. E é uma maneira de os cativar porquê? Quem não conhece esta imagem, recomendo que depois de ouvirem o podcast, que vão procurar o bonequinho. É um bonequinho em estilo manga, com os seus olhos grandes, azuis e com a vieira, com a concha, que representa também o caminho de Santiago e alguns apóstolos. A concha está muito ligada à peregrinação. E, portanto, é o que se pode dizer que é um bonequinho fofo, agradável, e ao estilo manga, que é o que a maior parte dos desenhos que os mais jovens gostam de acompanhar, seja através da televisão, seja através de revistas de banda desenhada. Bom, a questão é que eu acho que isso não vai levar a lado nenhum. Acho que foi só uma manobra de marketing para aparecer nas notícias. E digo isso porque o que atrai realmente os jovens, e eu tendo sido uma pessoa que em jovem leu muitas revistas de banda desenhada, fossem daquelas mais comuns que a gente está habituado, da Marvel, da DC Comics, etc. Mas também lia revistas manga. O que me atraía ali não eram os bonecos em si, ou não era apenas a estética dos bonecos. Havia uma história. E agora, tanto quanto eu sei, isto é apenas um boneco, é uma ilustração, não tem uma história. Não tem uma história para que as pessoas que estão do lado de cá sintam uma afinidade. Nós lembramos que, por exemplo, o anime, se calhar, mais conhecido e mais famoso durante a nossa geração era o Dragon Ball. Nós gostávamos do Dragon Ball não só pelo bonequinho do Son Goku, era pela história que havia, que nós acompanhávamos todos os dias, episódio após episódio. E isto não tem. Portanto, eu acho que foi apenas uma manobra de marketing e que não vai ter grande futuro. Isto por um lado. Por outro lado, porque alguns dias depois surgiu uma polémica. É que o artista que desenhou este boneco tem um portfólio de criação de brinquedos sexuais. Pronto, isto foi um escândalo para a igreja, que é, então, como é que, entre os crentes, não é? Como é que um artista que faz este desenho todo bonito e que todos estavam felizes com ele e que achavam que era uma boa estratégia, a seguir vem-se a descobrir é quase um herege porque dedica-se àquela perversão que é o sexo, não é? Que a igreja vê o sexo como uma perversão em vez de ver algo como algo natural e prazeroso. O sexo é bom porque dá prazer, e é uma atividade libertadora e não deveria ter o caráter penalizador e negativo, a conotação negativa que a igreja lhe dá. Desde que com Pronto, mas adultos, são, não é? claro, claro, entre adultos e Desde tudo que de sim, modo sim. consensual. Que é outra coisa que as religiões, no geral, não o praticam, não é? Nós sabemos, infelizmente, dos vários casos de abuso sexual de menores, que têm vindo muito à baila com a Igreja Católica, mas que não se resumem à Igreja Católica, e eu gostaria que um dia alguém independente fizesse este estudo, porque de alguns encontros que nós temos tido com nós, a Associação Ateísta, que somos quando somos convidados com outros organismos religiosos que não da Igreja Católica, e abordamos em off este tema, eles dizem assim meio em surdina: na nossa religião isso também acontece. Pronto, e portanto eu acho que isto é algo a ser estudado Não é e só o investigado. abuso sexual, João. E infelizmente, eu acho que isto é uma coisa que passa um bocadinho ao lado das pessoas e nós vamos sempre abordar, pelo menos eu vou sempre abordar a questão dos abusos sexuais, Uhum, como nós, porque eu acho que é o pior crime que pode ser cometido. O pior. Eu coloco claro. este crime, e perdoa-me quem discordar, eu coloco este crime acima
e acho que é mais grave do que um homicídio. O homicídio pode ser uma coisa que acontece no momento, que não é premeditado, que aconteceu por um Uhum. desvario. Isto não é. Isto é premeditado, isto acontece sistematicamente e é sistematicamente ocultado, estas pessoas são protegidas, portanto, para mim é o pior crime que existe, é este. Ora, uma coisa que nós nos esquecemos, contudo, é que nas religiões mais conservadoras, e isto acaba por ser uma contradição dizer uma religião conservadora, porque elas são todas conservadoras, mas nos praticantes mais conservadores destas religiões, existe e continua prevalente a prática do casamento infantil. Não é só no Islão que existe o casamento Sim. infantil. Há vários países em que o casamento infantil ou o casamento em pessoas menores de idade continua a acontecer com fundamentação na Bíblia, com fundamentação no cristianismo. Por isso, não é só o abuso sexual, é todo o abuso. E infelizmente a religião permite e incentiva esse abuso, até porque há muitas razões, mesmo económicas, para que ele continue a acontecer, e a emancipação das mulheres Uhum. continua a ser um entrave para o controle absoluto das igrejas, das instituições religiosas, destes líderes todos religiosos. Claro, sim, sim. Não só promove, como justifica, sim. Sim, não, era isso, era uma mascote que eu acho que não vai ter futuro e que criou uma polémica, quer dizer, que ninguém estava à espera por causa do artista que a criou. Mas eu também achei polémico, sabias? Eu também achei escandaloso isso. E comentei com os nossos associados aqui há uns dias, achei extremamente escandaloso. Como é que uma pessoa que, um artista que até tem uma coleção de brinquedos sexuais, a seguir vai trabalhar para o Vaticano? Portanto, para mim choca-me, mas é ao contrário, choca-me mais que ele tenha feito esta bonecada do que ele tenha feito brinquedos sexuais. Ao menos os brinquedos sexuais têm Uhum. utilidade. É isso. É isso. A mim não me choca tanto porque eu nisso sou um bocado cínico. Acho que a pessoa precisa, e principalmente os artistas, precisam de fazer dinheiro e, portanto, é todo o meu apoio. Ainda por cima, envolvendo-se com uma entidade rica e poderosa, com muito dinheiro, como o Vaticano é, bem, eu espero que ao menos tenha sido bem pago por isso e que se tenha feito cobrar bem. Mas pronto, mas perceba a questão, ou seja, tu tens uma perspectiva mais moral e eu mais material sobre, neste caso em concreto. No resto costumamos estar alinhados, mas neste caso em concreto divergimos um bocadinho, porque percebo que os artistas passam dificuldades e que precisam às vezes de patronos para se manter. Mas voltando aqui, nós falámos dos abusos sexuais e enquanto Portugal não está a saber lidar bem com os abusos sexuais pela Igreja Católica no nosso país, através das indemnizações sobre as quais se recusa novamente a pagar, isto tem sido recorrente. Primeiro recusou-se a admitir que havia abusos sexuais no nosso país, depois andou a dizer mas isso é um problema geral, não é só na igreja que acontecem, e agora que houve, há uns anos, um estudo independente e que confirmou que esses abusos sexuais existiram e que são reais, que as denúncias são reais, agora recusam-se a pagar. No entanto, o que acontece lá fora é exatamente o contrário, os outros países estão a pagar essas indenizações às vítimas, e é o caso do arcebispo de Canterbury que se demitiu após um escândalo de abusos sexuais, isto foi notícia da BBC também surgiu nos mídias portugueses, demitiu-se porque soube e admitiu que a sua igreja andava a esconder que estes casos tinham existido. E, portanto, fez bem, demitiu-se. Porque sabe que moralmente isso não é correto e eu espero que cá em Portugal, uma vez que já se admitiu que esses casos aconteceram, que se siga com as consequências, que é pagar as indemnizações às vítimas, é o menos. Quer dizer, isso nunca vai compensá-las devidamente pelos danos que sofreram, mas é um sinal já. Mas pronto, mas que se recusam. Portanto, isto também diz muito da moral da Igreja Católica no nosso país. E não só no nosso país, aliás, isto é um problema que a Igreja Católica tem, porque isto não é um problema pontual, é um problema sistémico de instituições de poder nas quais se inclui as igrejas e as várias religiões e a Igreja Católica em particular. Pronto, agora passando às notícias portuguesas, uma vez que já nos estamos aqui a aproximar, já estamos a falar de Portugal, há duas notícias, e com isto vou terminar, que me pareceu interessante salientar. Uma delas é uma notícia caricata, a Miss Universo, uma
representação de Portugal, que usou um look inspirado, segundo algumas notícias, na Nossa Senhora de Fátima, e uso aqui Nossa Senhora com muitas aspas, porque não é Na minha nossa. senhora, é, é o termo coloquial que se usa. Sim. Pois. Mas que se inspirou e foi com uma indumentária, quer dizer, uma coisa que não se está habituado a ver, porque um espetáculo destes, um concurso de Miss Universo, ou quer que seja, é um concurso que sexualiza as pessoas, que sexualiza em particular as mulheres, que são as mulheres as principais candidatas nestes concursos, e ela vai lá em representação com uma imagética religiosa, e depois a argumentação que foi usada está a representar Portugal, e que Portugal é um país muito cristão. Quer dizer, há aqui uma narrativa, isto quase me faz lembrar a propaganda do Estado Novo, a tentar vender Portugal com uma certa ideia, com uma certa conotação. Olha, Portugal é muito diverso, vamos lá deixar isso. Portugal não é cristão, Portugal obviamente tem raízes cristãs, tem judaico-cristãs, mas também tem raízes pagãs. Eu estou sempre a insistir neste ponto, porque Portugal tem uma história antiga que não começou no século XII, não começou em 1143. A história do nosso país é muito mais antiga, ainda antes de sermos um país, éramos um território com diferentes povos, com diferentes culturas. Portanto, vamos lá deixar de dizer isso, que somos historicamente um país cristão, nem o somos agora, nem o fomos no passado. E mesmo quando era cristão, havia várias seitas cristãs. Esta foi a que prevaleceu. Portanto, isto é um desconhecimento de história. Não sei se é um desconhecimento de história, se é uma tentativa de criar uma narrativa própria. Deve ser mais isto, na minha interpretação. De criar uma determinada narrativa e que tentam sempre, a todo custo, através da comunicação social, reforçá-la. Não concordo com isto. Pronto. Mas isto para mim é uma notícia caricata pronto, que é de mau gosto. Isto é um mau gosto. Não, em todos os aspectos, em termos de imagética, em termos de dizer, de ir para lá fazer propaganda religiosa, ir lá para o concurso da Miss Universo fazer propaganda religiosa no nosso país, que é tudo de mau gosto. Aqui não há nada que se aproveite. Mas é assim, há uma coisa que se aproveitou aí, João, e é importante notar isto. A Diz. rapariga não ganhou rigorosamente nada, mas conseguiu fama. Há um É verdade. objetivo por trás destas coisas. E é a fama. Porque nós sabemos que se a publicidade for negativa, explode em termos de viralidade. Se for positiva, tem o apoio da igreja. Portanto, de uma maneira ou de outra, utilizar este tipo de imagem significa fama. E foi este o objetivo. Porque ela não ganhou nada, mas ainda não ouvi ninguém falar neste país da que ganhou. Só se fala no vestido, Uhum. que aliás era um bocadinho feio, deixem-me dizer-vos, na minha opinião, aquelas mangas, aquilo É tudo isso. ali era um bocadinho feio. E aquelas borboletas a sair da Bíblia eram ridículas. A rapariga ganhou fama, conseguiu o objetivo dela. É a única coisa positiva que eu tiro daqui. Contudo, também hei de ressalvar, como tu dizias, e bem, isto é uma sexualização das pessoas que participam e não é mais do que uma exteriorização desta cultura do patriarcado. Portanto, aqui não está mal a rapariga ir vestida de Nossa Senhora ou da senhora dela, que esta senhora não é minha. Aqui está mal a existência deste tipo de concursos, desta medição de beleza com critérios questionáveis, com critérios, enfim, que são sempre os mesmos, que são sempre para o mesmo público. Isto não faz sentido nenhum. Nós nem sequer devíamos estar a medir a beleza, fosse de quem fosse. Mas vou-te deixar então ir para a próxima notícia. Sim, a próxima e a última, que é a influencer portuguesa que fez uma sessão fotográfica numa igreja, e até aí nada de particular, não fosse o caso da paróquia ter apresentado queixa. Ora, a igreja é um espaço aberto ao público, tanto quanto eu sei, pelo que vi nas notícias, não estava a decorrer uma missa ou qualquer outro elemento religioso lá. Portanto, a igreja estava vazia, com algumas pessoas talvez a rezar ou quer que fosse, mas estava aberta ao público, qualquer pessoa pode entrar na igreja e como qualquer pessoa que visita as igrejas, seja essa pessoa religiosa ou não, e eu, enquanto ateu, gosto muito de visitar igrejas, como gosto de visitar outros templos religiosos, pela sua história, pela sua arquitetura, em cada momento tenho a minha razão para as visitar, seja em turismo, o que for. E as pessoas, quando vão visitar, as que estão lá em passeio, em turismo, estão a tirar fotografias, a visitar. É normal que até façam alguns vídeos. Também é verdade que a maior parte disto acontece em silêncio ou em conversa com alguém que nos está a acompanhar. Ali, a pessoa em particular, a tal influencer, decidiu fazer um vídeo e, pelos vistos, cantou. Pronto, fez Cantou. conteúdos para as redes sociais, que é o que é. Claro que as pessoas religiosas podem se sentir ofendidas com isso, é um problema delas e têm de ser elas a lidar
com esses sentimentos, não fez nada mais, não destruiu a igreja, não, para mim, se tivesse destruído seria algo desrespeitoso e algo criminal por estar a destruir propriedade. Não foi o caso. Foi uma coisa tão inocente como gravar conteúdos para umas redes sociais. A igreja até poderia pensar que poderia aproveitar aquilo para divulgar a sua igreja, a sua paróquia, etc. Não, vai sempre pelo mal. Estão a atacar, estão a fazer mal, estão a denegrir a imagem da nossa paróquia, da nossa igreja, do nosso templo. Epá, não. Quer dizer, ainda por cima eu acho que isto também aconteceu porque a influencer era uma rapariga. Era mulher e era jovem. Se fosse uma pessoa adulta ou se fosse um homem, se calhar isso não acontecia. Se calhar até dizia, olha, aí sim diziam, olha, está a promover a nossa igreja. Há aqui ou uma tentativa de responder às críticas feitas pelos crentes que frequentam aquela igreja. Não sei, mas isto é tudo despropositado. Acima de tudo, eu acho que esta queixa devia ser retirada. Porque é uma queixa que não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Pronto. E depois a influencer, mais uma vez, dada a pressão, viu-se obrigada a retirar o vídeo das suas redes sociais. Mais uma vez, são as pessoas a sentirem-se constrangidas e amordaçadas por este poder vindo do clero, seja das instituições do clero, seja pelos crentes, através de ameaças, através de acusações, através de agressões verbais, neste caso escritas, mas se aconteceram comentários desagradáveis na thread, imagino que outro tipo de comentários ela não terá lido por mensagem privada, não é? Porque em privado ainda se já se dizem coisas desagradáveis, como falámos há bocado, a nível de comentários públicos, então o que acontece em comentários privados eu não quero imaginar o que é que foi ali dito. Pronto, mas, com isto termino as notícias, como disse, a maior parte delas eram más, houve aqui uma ou outra engraçada e uma que nos deu uma nota positiva. Antes de acabarmos este segmento de notícias, eu tenho duas perguntas para te fazer em relação a esta notícia em particular. Eu concordo em absoluto com tudo o que tu disseste e acho que devemos abordar outros dois temas ainda ligados a isto. Um dos temas é a utilização do dinheiro público para a recuperação e manutenção de igrejas como monumentos ou como edifícios de interesse público. Se nós estamos dispostos a pagar impostos e que esses impostos sejam utilizados para a manutenção destes espaços, eles têm que poder ser utilizados como espaços públicos. Também os impostos desta rapariga, ou dos pais dela, ou seja de quem for, e eu suponho que ela também os pague, porque ao fim e ao cabo é disto que ela vive. Esses impostos estão a ser utilizados para estas igrejas continuarem em pé e continuarem, enfim, com aquele dourado todo que se vê no vídeo ou que se via no vídeo quando ele estava publicado e que ainda deve circular. Se somos nós que pagamos as obras deste tipo de igrejas, deste tipo de templo, por que não podermos fazer uma utilização pública destes espaços? Porque ninguém seria capaz de criticar esta jovem se ela tivesse feito a mesma paródia, mas em frente a uma estátua qualquer num espaço público. Portanto, a minha primeira pergunta é legítimo para uma instituição religiosa que utiliza dinheiro público para estes edifícios queixar-se da utilização que todos fazemos desses edifícios se não houver destruição de bens materiais? Sim, eu acho que sim. Para começar, a minha posição é o Estado, os governos, as autarquias não devem financiar a recuperação de qualquer templo religioso. Tal templo, ou o edifício, deve ser mantido com o dinheiro ou da Igreja ou dos fiéis. Sendo que, se pensarmos no caso da Igreja Católica, que é o que tem maior número de edifícios no nosso país, a Igreja Católica tem muito dinheiro, não lhe falta dinheiro. Portanto, não escusava de pedir dinheiro aos fiéis, mas mesmo assim é legítimo que o faça, que os crentes, quem usufrui do espaço, também dê uma contribuição para os manter e para os recuperar. O que já não considero legítimo é que outras pessoas, que sendo ou não religiosos, ou sendo dessa religião ou não, que contribuam com os seus impostos, porque já vimos isso no caso das Jornadas Mundiais da Juventude, que os católicos foram duplamente tributados, não só pelo que já dão à Igreja, como também pelos seus impostos. Pronto. Se estão já a dar, se os crentes estão a dar, a contribuir com dinheiro, não deveriam, o dinheiro dos impostos, portanto, dinheiro público, não deveria ser utilizado para essa recuperação. No entanto, em estados avançados de degradação, eu compreendo que alguns edifícios tenham de ter investimento público. Estou a pensar em grandes mosteiros, estou a pensar em edifícios com uma importância histórica e cultural para o nosso país já tão grande em termos de importância e tão grande em termos de tamanho também, que seja necessário, porque senão não era possível reabilitar ou conservar esses edifícios.
Mas se assim for, então esses edifícios têm de ter, e concordo contigo, é aí que eu quero chegar, que esses edifícios passem a ter um usufruto público. Como? De duas maneiras. Através da desacralização dos espaços, e isso acontece com algumas igrejas, pelo país fora, em Óbidos, em Leiria, e inclusive até em Lisboa, há igrejas que foram desacralizadas, ou seja, por fora a gente reconhece como uma igreja ou um mosteiro, mas já não cumpre essas funções, já não cumpre uma função religiosa. Estou a pensar, por exemplo, em Óbidos, uma igreja passou a livraria, estou a pensar, por exemplo, em Leiria, que uma igreja passou a núcleo expositivo. E portanto, não. Acho que sim, acho que deve ser usado publicamente e, neste caso em particular, estando as portas abertas ao público e, eventualmente, tenha tido algum financiamento para se manter, algum financiamento público, entenda-se, que poderia ser usado sem qualquer ataque ou queixa por parte da Igreja. E eu acho que isto não tem pernas para andar, isto é apenas uma medida dissuasória, depois ou vão retirar a caixa, ou vão deixar o assunto morrer, ou vão exigir que ela faça um pedido de desculpas, alguma coisa, mas isto não tem pernas para andar do ponto de vista jurídico. Não. Aliás, seria escandaloso, isso sim, se a rapariga, esta influencer, fosse condenada por ter feito um vídeo. Quer dizer, isto. Então aí a Associação Tista terá mesmo uma coisa, algo a dizer sobre o assunto. Assim sendo, é apenas mais uma atitude ridícula por parte da Igreja Católica. Eu tenho só que mencionar que o que ela estava a cantar durante o vídeo era uma paródia a um vídeo que circula há anos na internet de uma senhora que está no altar, ou no púlpito neste caso, a cantar exatamente a mesma letra e a desafinar de uma forma quase infernal. E a minha última pergunta em relação a isto, na verdade, eu quero a tua opinião, porque é uma coisa que me incomoda imenso. Eu vejo nas redes sociais os comentários a este tipo de notícias e sigo, vou seguindo esses comentários, mais do que as notícias, por vezes, sigo os comentários, porque é um pulso da nossa sociedade. E um dos comentários mais comuns que li em resposta às notícias que se referiam a esta rapariga era: queria ver-te a fazer isso numa mesquita. Como é que comentas este tipo de comentário? É daqueles comentários que não fazem muito sentido, mas que infelizmente é muito frequente. Dão a entender que a Igreja Católica até é benévola e tudo permite, dá liberdade total, tanto que vocês podem vir para aqui gozar, mas que com uma Igreja Islâmica, com um templo islâmico, num espaço islâmico, que não o iriam fazer. Porque associam o Islão a uma cultura bárbara, agressiva, violenta, e isso é apenas parcialmente verdade se pensarmos no fanatismo religioso islâmico, mas também é verdade se pensarmos no meio fundamentalista cristão, que também o acontece em regiões conservadoras do nosso planeta, em que a igreja predominante é a católica, a cristã no geral e a católica em particular, também acontece o mesmo, acontecem perseguições, certo tipo de atividades não são permitidas, etc. E se pensarmos também em certas regiões islâmicas que são mais liberais, as pessoas não é dado a conhecer este tipo de punições. Agora, uma coisa não invalida a outra, quer dizer, eu acho que é uma falsa equivalência. O Islão em Portugal é uma coisa minoritária. A maior parte das pessoas, na maior parte do nosso país, nem sequer sabe onde é que existe uma mesquita. Em Lisboa existem várias, noutras regiões sim, mas na maior parte do país, especialmente no interior, não existem mesquitas. Portanto, ninguém vai para gravar para lá para um sítio que não existe. E, e é sempre aquela tentativa de dizer o cristianismo é bonzinho e os islâmicos são os bárbaros, são os violentos e com eles não brincam, não gozam. Pá, não está acessível, as igrejas estão abertas ao público, o público pode entrar, é normal que lá dentro ah, façam pontualmente. Isto são casos esporádicos, são coisas raras de acontecer. E portanto faz-se aqui um grande alarido em torno de algo que não faz sentido. Que não faz sentido ser feito este alarido todo em torno deste caso em particular e outros do género. É sempre a tentativa de vitimização dos crentes, em particular dos crentes católicos. Os religiosos, no geral, têm esta tendência para a vitimização. E isto não é mais do que isso. Além disso, gostava só de referir
que se fosse influencer, a primeira coisa que eu fazia depois deste escândalo era ir gravar um vídeo para uma igreja, porque pelos vistos punham-me em tribunal e davam-me fama, e provavelmente eu ia ganhar bem mais com a publicidade do que alguma vez poderia perder com uma tentativa de me meterem em tribunal. Caros primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdo exclusivo. E para se manterem atualizados sobre a nossa associação, visitem a ateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Neste episódio, gostava de vos deixar uma citação para reflexão. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. Esta citação é de Richard Dawkins e agora em português. O Deus do Antigo Testamento é, sem dúvida, a personagem mais desagradável de toda a ficção. Ciumento e orgulhoso disso, um controlador mesquinho, injusto e implacável, um purgador étnico, vingativo e sanguinário, um rufia misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilencial, megalómano, sadomasoquista e caprichosamente malévolo. Podem encontrar esta citação no livro de Richard Dawkins, The God Delusion. Mas este mês traz-nos um livro diferente, certo, João? Sim, certo. Vou trazer novamente um livro escrito em português, por um português, porque acho que também faz parte das nossas funções demonstrar que os conteúdos ateístas que existem não estão apenas além fronteiras. Existem muitos ateus em Portugal. Alguns desses ateus escrevem em blogs, outros escrevem até livros. E é isso que eu tenho também tentado trazer aqui, a esta rúbrica. No passado já trouxe livros de autores estrangeiros, já trouxe de um autor português, como foi o caso da História do Ateísmo em Portugal, mas hoje trago um livro que há de ser conhecido por alguns de nós já, que é O Universo das Seitas Destrutivas, escrito por António Madaleno. Neste livro, António Madaleno, eu já vou falar dele para percebermos o contexto da existência deste livro, procura ajudar a saber se alguém está numa seita destrutiva ou não. Portanto, ele faz a distinção entre o que é uma seita destrutiva, que ele também chama de grupo de autocontrole, e a religião. Portanto, diz que a religião é uma coisa, a religião, numa religião as pessoas entram por iniciativa própria, podem sair quando quiserem, vivem a sua religiosidade e a sua espiritualidade em liberdade, ao contrário de uma seita destrutiva, um grupo de autocontrole, em que há uma personagem que é um guru de uma religião, que é um pastor, o que quer que seja, é um líder religioso que diz em que as pessoas devem acreditar, controla aquilo em que as pessoas devem acreditar, controlam as suas ações, os seus comportamentos, isola as pessoas da sociedade e com todas as consequências que isso tem a nível social, a nível familiar, a nível até de compreender a realidade à sua volta, criam livros, um índice de livros proibidos e faz com que as pessoas definhem socialmente. Depois fala também, ajuda a explicar qual é a psicologia dessas seitas e, portanto, o que é que leva, o que é que apela a que as pessoas adiram a esses grupos e que táticas são usadas para atrair crentes. Fala dos sinais de alerta, qualquer um de nós pode estar atento, não só no caso de sermos abordados para aderir a um grupo desses, mas também sinais de alerta para quando virmos algum familiar nosso, alguma pessoa próxima a entrar num desses grupos. Menciona também
o apoio na libertação dessa seita, quando a pessoa identifica que está nessa seita ou que se sente mal e quer sair, fala dos vários apoios existentes, na superação do trauma, porque estar num grupo desses é altamente traumatizante, não só pela experiência individual, mas lá está, mais uma vez, por ter sido durante muito tempo isolado de um coletivo, e depois como reconstruir o sentido de identidade próprio e reconstruir também o sentido de comunidade. Este livro é indicado não só para quem não está em nenhuma seita ou em nenhum grupo de autocontrole, mas como prevenção pode lê-lo para saber identificar os sinais desses grupos e não entrar. É dedicado também a quem já está num grupo de autocontrole e ou não se tendo apercebido ou já tendo tido alguns indícios, quer confirmar se está ou não, mas também é dedicado a familiares e amigos próximos de alguém que entrou num desses grupos de autocontrole ou uma seita e queira saber como fazer para os ajudar a sair. E ele termina com um tema que é o da prevenção. E a prevenção é através da educação. É importante, mais uma vez, voltarmos a falar destes temas sempre que há um problema. Temos de falar neles. Falar dos problemas não é só dizer que eles existem, é tentar explicá-los, tentar entendê-los, compreendê-los. E aqui é importante compreender o que é uma seita destrutiva, um grupo de autocontrole, para todos nós podermos agir em conformidade, seja enquanto pessoas que estão num desses grupos, seja enquanto familiar ou amigo próximo de alguém que está nesses grupos e saber o que fazer e como, o que é que se pode fazer para ajudar. Este livro ainda tem outra utilidade, que é no apêndice. O apêndice tem uma bibliografia, uma lista bibliográfica interessante e que vale a pena explorar para quem o quiser fazer. Tem uma breve nota de Janja Lalique, ou Janja Lalique, não sei pronunciar o primeiro nome, que foi um ex-membro de uma Yania Lalick. Tem um nome esquisito, a senhora. eh, que fez parte também de uma seita, conseguiu sair e atualmente é uma académica conceituada. Isto dá-nos alguma esperança, quer dizer, que as pessoas que estão numa seita e saem, não tem de acontecer ficarem para sempre isoladas e podem voltar à sociedade e ser integradas novamente. E depois uma entrevista com Steven Hassan, um especialista também em seitas destrutivas. Mas o que eu quero dizer em particular sobre este livro, agora de sentimentos do que é que eu senti ao lê-lo, é que este é um livro é também, para além de ser quase um manual, é também um livro de esperança. Porque dá esperança às pessoas que estiveram envolvidas nesses grupos, e o António Madaleno é um desses casos. Portanto, o António Madaleno, o autor do livro, fala por experiência própria. Este livro, para além de ser um manual com instruções, é também um testemunho, e isto é muito importante porque dá mais força, parece-me a mim, ao livro. Foi alguém que vivenciou, não está a falar de de cátedra, como se costuma dizer, por ter lido livros, por ter feito alguma investigação académica e com algum distanciamento. Não. O António Madaleno esteve envolvido, foi um testemunha de Jeová, não foi apenas membro, ele chegou a progredir na hierarquia das testemunhas de Jeová, foi inclusive ancião, e percebeu ao longo do seu percurso que havia ali coisas que não batiam certo, outras que eram incoerentes, e enquanto pessoa que administrava, que ensinava, que administrava os cultos e que ensinava, percebeu que as indicações que vinham acima dele, muitas vezes, que vinham com uma grande certeza e com um grande dogmatismo, portanto não poderiam ser questionadas, a certa altura mudavam, portanto, as indicações mudavam, o que era verdade num dia já não era verdade uns anos depois, e ele começou-se a questionar sobre todo este processo, sobre toda a sua vivência, e percebeu que estaria numa seita, depois foi investigar, foi tentar saber mais, e percebeu que estava numa seita destrutiva, ou o que ele também chama um grupo de autocontrole. Eu sei que há quem faça a distinção entre seita e religião, há quem ache que essa distinção não faça sentido, mas pronto. É este o livro que eu queria trazer e acho que é bom para todos, porque, como disse, não só para quem está num desses grupos, mas também para todos nós, por um lado, para estarmos informados e conscientes do que se passa, por outro lado, para podermos ajudar alguém próximo se vir envolvido num desses grupos. Eu tive o prazer de entrevistar o António Madalena há uns anos dentro do podcast Portugal Culto. Foi um bocadinho como a minha relação contigo, quer dizer, foi-se construindo ali alguma amizade. Eu gostei imenso de fazer essa entrevista. Apesar do António não ser ateu, nota-se perfeitamente que é uma pessoa muito moderada nas suas crenças e que realmente tem uma fé muito pessoal, que mantém no seu foro pessoal. O António nasceu nas Testemunhas de Jeová
Portanto, seria muito difícil uma pessoa que nasceu num grupo destes sair como o António saiu, com a coragem com que o António o fez. O António enfrentou muitos problemas por causa desta saída das Testemunhas de Jeová. Este livro a que te referes vem no seguimento de um outro livro sobre as Testemunhas de Jeová, e que é um bocadinho autobiográfico sobre a experiência que o António teve dentro desta seita, e ele acaba por ser o primeiro autor português a realmente falar exclusivamente sobre as seitas, aquilo que ele chama seitas destrutivas e que os norte-americanos chamam de cult. Eu tive o prazer de estar na apresentação deste livro no Porto, quando o livro saiu. Aliás, nas primeiras páginas, quem quiser ver, está lá citada uma frase minha, porque realmente tive prazer de ler o livro até antes dele sair. O António é uma pessoa extraordinária, e nesta apresentação, em que estive e que tive o prazer de estar com o António e com o Steven Hassan numa conversa sobre o livro e sobre seitas, uma das coisas que me impressionou foi falar com uma pessoa que me pareceu também uma pessoa extraordinária. Fui mantendo algum contacto até através das redes sociais, que não tinha uma identidade quando saiu da seita. Porque é isto que te acontece, quando tu estás dentro da seita durante a tua vida inteira, quando sais, não é uma questão de recuperares a tua identidade, é uma questão de construires uma nova identidade diferente daquela que te impuseram dentro da seita. E nesse sentido, pessoalmente, e ao contrário do António, o António, que me desculpa, eu sou muito amiga dele, gosto imenso dele, mas neste aspecto nós discordamos. O António faz uma distinção entre seitas e religiões. Pessoalmente eu não faço. Essa imposição de identidade é exatamente igual, a meu ver, contudo, poderá ser mais ou menos forte, e quanto mais forte é, mais controlador é o grupo. Portanto, esta é uma leitura, quanto a mim, obrigatória. Eu já li o livro mais do que uma vez. Não deixa de ser efetivamente um manual. E também recomendo os livros do Stephen Hassan e da Yania Lalick, que estavas a falar há pouco. São dois especialistas norte-americanos de dois contextos muito diferentes. Um deles já foi membro de uma seita religiosa, enquanto que o outro foi membro de uma seita política. É um livro muito bom, muito bem escrito, muito fundamentado, e que vale a pena ler, efetivamente, para todas as pessoas que estejam preocupadas com alguém, não só que está numa seita religiosa, mas em qualquer tipo de seita. Agradeço-te a tua sugestão, João, e agora vamos passar às nossas notícias e ao que se passa dentro da nossa comunidade ateísta portuguesa. Que momentos deste mês devemos dar a conhecer aos nossos ouvintes? Bom, a nível de notícias da associação, eu trago duas em particular, das quais destaco, porque considero que são as mais importantes. Uma delas tem a ver com a continuação do nosso investimento na Biblioteca Ateísta, que eu tenho já trazido várias vezes aqui ao podcast. Desta vez, o que eu trago é o contributo de uma associada, a Maria Fernanda Martins, que nos fez chegar por correio 4 livros que vieram enriquecer a nossa Biblioteca Ateísta. São eles a História do Ateísmo em Portugal, do qual falámos num dos últimos podcasts, num podcast passado. O livro Religião Porquê? Introdução a um Problema, de Manuel Souto Teixeira. A História Negra dos Papas, de Brenda Lewis. E o famoso Deus Não é Grande, de Christopher Hitchens. Portanto, são mais 4 livros que temos na nossa biblioteca ateísta, que resultaram de um donativo, de uma doação de Maria Fernanda Martins, à qual a Associação Ateísta Portuguesa quer agradecer publicamente. Além disso, esta semana celebra-se a Semana da Ciência e Tecnologia, que vai de 18 a 24 de novembro, e celebra-se a Semana da Ciência e Tecnologia a propósito da efeméride, que foi o nascimento de Rómulo de Carvalho, que foi um escritor, um professor, um divulgador de ciência, e que marcou o panorama cultural científico do nosso país. Além disso, foi também poeta, sob o pseudónimo de António Gedeão, e que, inclusive, na sua poesia também abordou temas de ciência. Portanto, é uma outra maneira de divulgar ciência, e é por isso que, a nível nacional, se celebra esta Semana da Ciência e Tecnologia. E nós, na Associação Ateísta Portuguesa, também quisemos entrar nestas celebrações, nestas comemorações, e o que vamos fazer é dedicar
este tema na nossa próxima tertúlia, e que terá lugar no dia 30 de novembro, portanto, deste sábado a 8, e podem encontrar mais informação sobre essa iniciativa na página dedicada do nosso site da Associação Ateísta Portuguesa, e além disso os associados irão receber um e-mail também com mais informações. Portanto, estas tertúlias são abertas, podem participar e vir comentar e dar a vossa opinião sobre temas concretos. Como já disse, este mês será dedicado à Semana de Ciência e Tecnologia, portanto, se tiverem contributos a dar sobre divulgação de ciência, sobre algum tema de ciência em específico, venham falar connosco, nós queremos ouvir-vos, queremos saber de vós, também saber como é que estão, venham participar. Diz aos nossos associados onde é que vais estar ontem à noite. Eu digo isto desta forma, não é mau português, é que hoje, data da gravação, são 19, amanhã sai este episódio de manhã e, pela altura em que sair este episódio amanhã, já terás participado de um evento online do qual vais participar hoje. Portanto, para nós que estamos no futuro, Sim. no futuro que é já amanhã, onde é que vais estar ontem à noite? Pá, ontem à noite irei estar numa entrevista, numa conversa com o Marcos. O Marcos é um seguidor nosso, um ateu brasileiro. Irei estar a participar então no seu canal, num canal brasileiro, a falar sobre religião, sobre ateísmo, sobre o estado do ateísmo em Portugal. ah, e recomendo que nos acompanhe, porque iremos divulgar nas redes o link. Para saber mais desta conversa, o Marcos tem estado em contacto connosco, tem esse podcast em que faz conversas, organiza conversas com bastante regularidade em torno destes temas, e a Eva também já participou numa dessas conversas, em representação também da Associação Ateísta Portuguesa. Também foi uma conversa muito aplaudida, muito elogiada por quem assistiu. E pronto, é isso, é nós a contribuirmos, nós na Associação Ateísta Portuguesa, a contribuirmos para a transmissão das nossas ideias e a estabelecer redes e parcerias com membros de outras organizações internacionais sobre o mesmo tema em particular, que é o ateísmo, o humanismo secular, a não religião, o debate entre religião e pessoas sem religião, e também é uma oportunidade para nós aprendermos com eles, saber o que é que eles estão a fazer, o que é que está a ser feito noutros países, noutros contextos, porque o contexto brasileiro nós partilhamos a mesma língua, mas temos uma cultura um bocadinho diferente e temos um contexto político e social também bastante diferente. E eu acho que vai ser também uma oportunidade de aprendermos uns com os outros, trocarmos experiências, hum, e acho que vão sair resultados interessantes destas nossas sinergias que estamos a criar entre estas duas organizações num futuro próximo. Não esquecer também, por favor, de verificarem no site da Associação Ateísta Portuguesa.org o mais recente comunicado que foi escrito acerca da associação, ou do comunicado escrito e publicado pela Associação de Médicos Católicos Portugueses acerca da IVG, e que vai estar ligado, ou esteve ligado também ao nosso último episódio com a Patrícia da Associação Escolha. Peço-vos que leiam também esse comunicado, que desta vez foi escrito também com a participação do Gabriel Coelho e do João Nascimento, dois associados da Associação Ateísta Portuguesa, e de ressalvar também que o Gabriel Coelho é um dos participantes do podcast Quarteto dos Três Ateus, Miguel e Gabriel, e o João Nascimento é um dos nossos autores do blog mais prolíficos e que tem muito a dizer também sobre este tema, e esperamos de futuro também trazer-vos uma entrevista com o João Nascimento e quem sabe também uma participação do Gabriel Coelho na qualidade também de podcaster. E por isso gostava que dessem uma vista de olhos à secção de comunicados do nosso website e, mais uma vez, que continuem a seguir o Diário de uns Ateus. Queres acrescentar mais alguma coisa? Eva, se me Sim. permites? Sim, quero acrescentar sim, tem a ver com o podcast. É que tenho falado com vários associados nossos que ainda não ouviram o nosso podcast, e eu recomendo que todos, sejam associados ou não, que ouçam o podcast nas plataformas, e quem não tiver acesso a essas plataformas, que não está habituado a ouvir podcasts, pode sempre ouvi-los através do YouTube, que é uma plataforma mais acessível e que a maior parte das pessoas tem acesso.
Alguns associados ainda desconheciam que o podcast também estava disponível no YouTube, portanto aproveito a oportunidade para ouvir o podcast aqui moderado pela Eva Monteiro, é muito interessante. Não, felizmente, uma das coisas a favor é que não tem de me ouvir sempre a mim, há sempre pessoas com coisas mais interessantes a dizer, e esse último episódio, que na realidade são 2 episódios, é um tema com 2 episódios sobre a IVG, que eu gostei muito de ouvir, e portanto recomendo que ouçam o nosso podcast e que nos sigam. E um apelo aos nossos ouvintes, não se esqueçam também que temos um espaço dedicado num episódio anterior, precisamente na crónica mensal anterior que fizemos, tivemos cá a participação também de um associado que nos mandou uma mensagem de voz. Lembrem-se que podem sempre fazê-lo e nós teremos todo o gosto em publicar essa mensagem de voz e comentá-la, mesmo que sejam não associados e até mesmo se forem crentes. Também temos as portas abertas para quem pensa de maneiras diferentes das nossas. João, mais uma vez, obrigada pela tua presença no Almoço em Deus. Cá estaremos daqui a basicamente um mês, ainda temos que ver qual vai ser a data do mês de dezembro. É um mês em que a maior parte das pessoas estão ocupadas com o Natal, com a passagem de ano. Um ateu também tem direito a bacalhau e bolo rei, portanto, veremos qual será a data de publicação da próxima crónica mensal e esperamos ter mais novidades para vos passar. Assim sendo, João, obrigada novamente pela tua presença. Obrigado, Eva, pela moderação e pela realização e produção deste podcast, que é das melhores iniciativas, a meu ver, da Associação Ateísta Portuguesa. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.